Quando a gente trabalha impactando vidas, deixando realmente um legado nas pessoas, eu vejo que isso faz muito mais sentido. E quando parece que cansei, parece que não vai, parece que não é isso, aí vem um feedback. Aí vem alguém falando de alguma coisa que aconteceu, que realizou, que avançou. Fala aí, continua, você está indo no caminho certo. Sejam bem-vindos ao podcast Liberdade Empresarial, mais uma vez aqui presencial no Hub Arapongas, onde a gente está com vários convidados. Cadê o pessoal de Arapongas? Aê! Muito bom, gente. Sejam bem-vindos. Você que está assistindo ao vivo, você que está aqui presencial. Hoje teremos um tema muito importante e muito estratégico para todas as empresas. Todas as empresas têm pelo menos 3 destinos. Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida. Então, uma das 3 vai acontecer com a sua empresa. E se a sucessão for um caminho escolhido, aqui a gente vai ter hoje especialistas, alguém que passou pela jornada, passou pelo processo e já está na 2ª geração da empresa, que é uma empresa familiar. Nosso convidado de hoje é o Siddhartha Costa, ele é CEO da Washington Franchising. A escola Washington tem 63 anos de vida, são 60 escolas presentes em 13 estados brasileiros. Está na 2ª geração e a franchising desde 2019. E por lá já passaram mais de 100 mil alunos, inclusive eu já passei por lá. Bem-vindo, Siddhartha. Muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Uma grande satisfação, uma grande honra poder estar aqui, conversar um pouquinho, contar um pouco sobre aquilo que a gente passou. E eu tenho certeza que se a gente tivesse tido uma orientação como esse aqui do podcast, teria sido muito mais fácil do que o processo que a gente vivenciou. Então, pelo jeito, tem história aqui para contar. Bom demais. Obrigado, prazer pela tua presença. Gente, vamos começar entendendo esse ponto que eu já falei aqui, 100 mil alunos. Eu fui uma das alunas com muito orgulho. Meu pai foi um dos alunos também. Minhas tias também foram alunos da Academia Washington. São 63 anos, Siddhartha. Como é que é para você hoje, né, enquanto CEO, sucessor, olhar para todo esse legado que vocês deixaram, né? Você tem a dimensão, consegue dimensionar o que vocês já deixaram para essas pessoas? É difícil de mencionar, mas eu confesso que eu sempre fico com o meu coração muito, muito quente cada vez que eu ouço alguma história do passado, cada vez que alguém conta alguma coisa que viveu dentro de uma das nossas escolas, né, que se refere a meus pais, se refere a minha irmã, enfim, a todos lá. E isso acontece com muita frequência. Então, eu acho que diferente de vender um produto, o fato da gente trabalhar com educação, ela permite que a gente realmente entre na vida das pessoas e construa um pedacinho junto com todas as outras coisas que acontecem ao longo da vida dela. Então, assim, é muito, muito, muito bonito, é muito, muito legal. E entender que as pessoas enxergam para o nosso negócio com carinho, com amor, reforça o nosso compromisso de continuar e de continuar fazendo bem feito, assim como o papai nos ensinou, a mamãe nos ensina até hoje, a fazer as coisas bem bonitinhas, bem do jeito. Maravilhoso, né? E esse sentido de legado é muito forte, né? Sim, sem dúvida. É muito, muito forte, porque quando você pensa em legado, a primeira coisa que vem na cabeça são big corporações, e é grana para tudo quanto é lado, imóveis e tal, mas existem legados que são intangíveis e que têm um valor muito maior. E muita gente sabe de histórias de pessoas que foram ricas e etc., que tiveram muitas posses, mas não marcaram a vida de ninguém, né? E o fato da gente entender que o nosso negócio impacta a vida, transforma vidas e contribui com pessoas. Impagável, né? É impagável. No meu livro, tem uma frase que eu coloco lá no 3º bloco, que é o seguinte: se você trabalha só pelo dinheiro, você trabalha por muito pouco. E quando a gente trabalha impactando vidas, deixando realmente um legado nas pessoas, eu vejo que isso faz muito mais sentido, né? Essa frase faz ainda mais sentido. Não sei se para você já aconteceu, mas para mim várias vezes. Tem dias difíceis, né? Todos temos dias difíceis, né? E quando parece que, cara, cansei, parece que não vai, parece que não é isso, aí vem um feedback. Aí vem alguém falando de alguma coisa que aconteceu, que realizou, que avançou. Fala aí, continua, você está indo no caminho certo. Já recebeu isso também? Teve essa percepção? Já tive sim, né? E de fato, a vida do empresário ela não é fácil, né? Ela tem dias mais simples, dias mais complexos, mas nunca são dias fáceis. E muitas vezes a gente está sugado de energia, cheio de inseguranças também e questionamentos. E é justamente isso. Quando alguma coisa daí
talvez divina, vem aqui e acaba nos cutucando, colocando uma sementinha Continua. De felicidade para a gente continuar. Continua, muito bom. Siddhartha, para você, hoje é a segunda geração, você é CEO, né, da Washington Franchising, à frente aí de 60 escolas, mas conta pra gente como foi essa transição, essa sucessão, né? Você não é o único filho, né? Então tem um contexto familiar aí que não era só pai e filho, né? Então conta pra gente quais foram os desafios, as etapas, mas começando por quando que essa pauta entrou na mesa. Essa pauta entrou na mesa em 2015, especificamente. Como eu disse, se a gente talvez tivesse tido acesso a conteúdos, um podcast como esse, a gente estaria mais ligado nas coisas ao começar. Mas, assim, de uma forma um pouco natural, talvez o timing da vida permitiu, de alguma forma, entrar no negócio de um jeito diferente. A minha irmã já estava lá há anos estabelecida como professora. Quando eu falei para os meus pais, eu quero trabalhar na empresa, eles falaram, vai dar aula, né? Então, eu fui dar aula, né? E nesse contexto, uma outra irmã arquiteta, um outro irmão já estava morando fora, enfim. Então, meio que sobrou eu lá de novo integrante do negócio e eu sempre fui muito curioso, sempre muito afim de fazer as coisas e eu comecei a direcionar os meus estudos para o próprio negócio da família, né? Entendendo que a gente tinha uma coisa muito boa lá, que recebia elogios com frequência e tudo mais, mas que estava encapsulado lá na nossa localidade. Então, meu próprio TCC, por exemplo, ele foi baseado no negócio, baseado no desenvolvimento e crescimento do negócio. E à medida que eu fui dando aula, eu comecei a dar uns pitacos, né? No financeiro, no marketing, não sei o quê. A cabeça do empreendedor que não para, né? Não adianta estar ali porque você está vendo outra coisa, né? Sempre querendo fazer alguma coisa, né? Então, devagarzinho, eu fui entrando. E chegou um momento que eu estava já dirigindo a escola aqui, no sentido mais administrativo da coisa. E aí a gente sempre foi querendo mais, né? E quando eu falo mais, não é tipo, quero ganhar mais dinheiro, quero mais coisas, mais posse, não. É querer desenvolver, querer crescer, querer fazer, né? E até que chegou o ponto que eu comecei a ficar mais inquieto. Nesse mesmo, momento, né? seu pai ainda estava ativo na escola. Super ativo na escola. Mentor, conselheiro, falando, vai pra cá, vai pra lá. E aí teve talvez um momento lá que em casa hoje ele é um escritório, mas antigamente ele era um depósito. E lá ficavam todos os livros, todos os materiais didáticos, né? E um dia eu passando por aquele cômodo lá na nossa casa, na casa dos meus pais, eu falei, gente do céu, mas olha esse negócio aqui, só sendo usado aqui. Por que não, de repente, levar isso pro Brasil todo? E aí eu comecei a projetar possíveis meios, possíveis canais e estudar e etc. E aí, assim, eu acho que como todo empreendedor que não tem dinheiro, não tem tanto conhecimento, não tem tanto recurso, tanto network, vai atrás e começa a fazer as coisas. Cara. Eu enchi o porta-mala de livro e rodei, sei lá, em um mês e meio, talvez uns 15 mil quilômetros daqui no norte do Paraná. E visitando cidade, na cara e na coragem, sem conhecer ninguém, sem ter nada, nenhum tipo de planejamento. A ideia era expandir. Né? E não éramos uma franqueadora, né? Eu nem sabia direito o que era isso, a gente não tinha documentação para isso, nem manuais para isso, mas tinha vontade para isso, bastante vontade, bastante. E aí nesse processo eu comecei a visitar colégios, comecei a visitar escolas de informática que eram muito bem posicionadas. Você não tinha um plano, você foi indo? Não tinha plano nenhum. Foi indo. O plano era negócio fazer. Aí. O plano era crescer, o plano era vender material para alguém. E aí a gente foi cutucando lá, eventualmente a gente conseguia um contato de algum professor da cidade, ia lá, apresentava, tal. Mas olha, foram 2 anos, olha como é importante ter persistência, foram 2 anos até ter a primeira venda de material didático. Então demorou bastante tempo, né? E eu lembro que foi muito curioso que a casa dos meus pais é muito próximo da igreja matriz. E no momento que eu chamei meus pais, a família e tal, para contar, olha, vendeu o primeiro material didático, né, o primeiro kit de material didático, exatamente no mesmo momento, acho que acabou um casamento e começou uma queima de fogos daquelas inesquecíveis. Tinha uma época que isso era mania aqui, né? Isso daqui. Eu falei, gente, olha que coisa maravilhosa. Os sinais, é para ir. Você lembrou? É para ir, né? Então tudo começou assim, super informal. É mais uma vontade, um sonho, né?
uma ideia, né, que a gente planta. Eu lembro do meu pai falando, imagine um dia você vai colocar 50 professores e vai dar treinamento para esses professores, né? Que bom que em vida ele conseguiu ver isso. Que legal, que máximo. E essa expansão partiu daí, dessa tua iniciativa. E teu pai era apoiador das suas ideias? Porque eu vejo assim, empresas familiares, nem sempre o patriarca apoia, né? O filho que está chegando cheio de ideias, cheio de gás, com umas ideias malucas, né? Querendo crescer, querendo fazer diferente. Então, esse apoio nem sempre acontece. Como que foi lá na tua família? Eu acho que, como eu disse, talvez o timing, né? De eu ser o filho, eu sou o filho caçula. E talvez pela idade já estar se avançando e tudo mais, talvez eles estivessem um pouco mais abertos. Uhum. Mas ele foi bem enfático em dizer, se você tem uma ideia de expandir, vai, faça. Né? Conte comigo no sentido de te apoiar. De falar vai, etc. Mas aqui não tem dinheiro, né? A gente não tinha condições financeiras de ser um backup de um projeto desse. Uhum. Então, não tinha condição, né? Eu lembro que há uns 7 anos atrás, eu sentei com uma calculadora financeira e eu fiz uma conta de quanto que seria hoje o valor que eu estava devendo no cheque especial quando vendeu a primeira. Nossa. Né? E deu, assim, um valor próximo aí a 300 mil. Né? Então, assim, na cara e na coragem. Então, a gente fez acontecer, Então, teve uma liberdade, mas teve uma liberdade com uma certa separação. Uhum. Então, tudo bem você trabalhar na escola, tudo bem você administrar a escola, mas esses planos aqui, eles são diferentes. Então, você pode usar a marca, você pode usar o know-how, você pode usar o material, mas lá para fora. O seu negócio, um jeito diferente, para fora da cidade. Legal. Então, foi isso. Bacana. E nesse projeto de sucessão em si, quando você começou a assumir, a pegar realmente a gestão e, de fato, assumir a empresa e ele não mais fazer parte. Teve de repente, acompanhamento jurídico, tributário, um planejamento até das próximas gerações, né? Filho entra, filho não entra. Teve essa conversa aí? Já teve esse momento? Teve, né? Então, assim, pelo fato de nós sermos em quatro filhos, né? Apenas 2 estarem trabalhando no negócio, foi necessário um dia sentar e conversar sobre isso. Aquelas conversas difíceis, né? Necessárias. É super difícil. Mas, assim, essa dor ou essa apreensão, ela tá mais em nós do que na vida. Né? Porque todo mundo quer o bem um do outro. Uhum. Todo mundo quer o crescimento da empresa. Todo mundo quer ver o legado do pai se desenvolvendo. Mas, de fato, às vezes a gente precisa ter cuidado com as palavras e, enfim, né? É muito importante a gente poder conversar disso abertamente. E é uma negociação. É uma negociação, porque discute-se muitos termos, discute-se muitos cenários. Uhum. Porque é o momento de você prever. E se isso acontecer? Uhum. E se um dia ficar um negócio mega, ultra gigante? E se um dia falir? E se um dia alguém quiser comprar? E se um dia alguém... Enfim, você tem que pensar em todos os casos, né? E aí, nesse momento, começou a ficar complicado a gente por si só fazer isso daí. E aí, sim, a gente buscou uma assessoria e jurídica, que já tinha uma certa experiência em fazer isso daí e nos acompanhou, né? Hoje eu vejo que isso está mais comum. Uhum. E existem pessoas especializadas nisso daí, para acompanhar, para mentorar. E tem uma pessoa neutra ali no meio, às vezes não juntando todo mundo, mas conversa aqui, conversa lá, na hora certa, junta os pontos. Juntos os pontos. Faz com que as coisas sejam mais tranquilas, né? E porque realmente sentar todo mundo numa sala e conversar pode gerar momentos de tensão. Inevitável, né? Ainda mais 4 irmãos, né? Mais 4 irmãos, né? Mas assim, graças a Deus, nós nos damos muito bem, a gente respeita um ao outro muito e entendemos quais são as habilidades e qualidades uns dos outros. Então, pautado em muito respeito, muita confiança, em muita tranquilidade, a gente conseguiu construir e hoje a gente tem, de fato, um contrato que a gente chama de pacto familiar, e um outro contrato que é um contrato de parceria estratégica, onde define o que é a minha empresa, junto com a Nalini, o que é a empresa dos filhos, enquanto herdeiros, né, do professor Luiz e da dona Ana, e as coisas fluem de uma maneira muito boa. Foi combinado antes, né? Foi combinado antes. Eu acho que a gente teve um pouco de sorte também, antes das coisas de fato acontecerem,
a gente poder conversar sobre isso. Porque senão começa talvez a entrar um pouco mais de vaidade, um pouco mais de ego, um pouco mais de apego, até mesmo material, e dificulta esse processo. E essa demanda foi incentivada pelo seu pai ou você que tomou a frente de colocar a pauta? Olha, eu acho que de uma forma natural na família, a gente começou a surgir esse assunto. Enxergar que era necessário. Então, meu pai, ele nunca foi do tipo, olha, vai lá e faz aquele tipão de patriarca que manda em tudo e etc. Ele sempre foi um cara muito equilibrado, muito tranquilo, que gosta de ouvir todo mundo. Pacífico, né? Pacífico, exatamente. Então, acho que de certa forma, talvez ele tenha instigado as situações para que a gente conversasse, para que a gente levantasse, até o ponto que chegou e falou, poxa, vamos debater, vamos começar a pôr isso em papel. Bacana. E nesse processo todo, o que foi mais desafiador? O que você vê que foi assim, um momento que deu trabalho? Eu acho que assim, quando a gente começa a pôr peso no valor das coisas, né? É muito desafiador. Valor monetário, de fato. Valor monetário, exato. Quanto vale o material de dados? Quanto vale, na ocasião lá, 40 e tantos, 50 anos de existência? Quanto vale isso se não tivesse sido feito um trabalho de expansão e etc? Nada. Não, vale muito. Né? Tá, mas quanto que vale? Então, todos esses questionamentos, eles são muito subjetivos. É diferente de você levantar uma holding patrimonial, por exemplo, que você consegue, esses imóveis têm tanto, tem um valuation de empresa tanto, e etc. Então a gente teve que meio que balancear muito intangível, né? Coisa, muito intangível. Né? Então talvez esse tenha sido o mais desafiador em todo esse processo. Bacana. E hoje, enquanto sucessor, qual que é a tua maior missão? O que você enxerga que é a missão do Siddhartha? Sim, eu tenho isso muito claro na minha vida. E a minha missão é a seguinte: respeitar e honrar o passado, inovar o presente e garantir o futuro. Então, todo dia eu penso nisso, eu me agarro nisso, para não poder quebrar aquilo que se construiu no passado, para eu entender que aqui no presente eu preciso fazer muito, eu preciso inovar, eu preciso desenvolver e etc., com o propósito de garantir o futuro. Uau. Falando em passado, eu vi que você trouxe um livro. Sim. Que eu acho que eu já vi esse livro na mão da minha tia. Talvez. Mostra do pessoal, gente. Eu achei incrível. E quem estudou sabe lá na Washington, tem alguns personagens que a gente não esquece, né? Sim. Eu falei pra ele, o cara vira ira na Paramáfia, que a gente tinha que soletrar. Pô, mas olha que legal, né? Então esse material ele já tá amarelinho aqui e é a primeira edição formalmente impressa. Que ano foi esse? Esse aqui tem aí? 64, 65, não tem um ano aqui. Uau. Né? Então, mas assim, é muito interessante. Na primeira lição aqui, ele tem uma personagem que se chama Anitta. Só que assim, a estrutura metodológica, ela tá bem diferente do que a gente encontra hoje no nosso material didático aqui. Só que a Anitta tá lá. Então é interessante que muito da essência tá desde da lesson 1, do momento 1, o professor Luiz deu aula. E isso é muito bacana. Né? Que legal. Isso aqui evoluiu muito hoje. A nossa coleção são mais de 3 livros. E todos eles muito modernos. Essa coleção aqui, que é o carro-chefe aí do mercado, ela tem inteligência artificial, ela tem realidade aumentada, ela tem QR Codes para tudo quanto é que desenvolve coisas novas. Existe uma estrutura metodológica muito bem pensada e estudada, científica por trás disso daqui. Então você mantém a história, mantém o legado, mantém a essência, mas continua olhando para o futuro. Olhando para o futuro, exatamente. Sensacional. Isso daqui o mercado não aceitaria, por mais que seja nostálgico. Quem quer estudar aqui? Vintage. Eu acho que pouca gente. Né? Versão retrô. Quando a gente abre um livrão aqui bonito, cheio de coisas, cheio de ícones legais, né? E falando assuntos atuais, ele faz muito mais sentido para a gente que legal. Inglês hoje. Legal. Atualização, né? Isso. Falando em atualização, desafios da modernidade, atualidade, em épocas de inteligência artificial, IA, avatares. Como que está sendo se reinventar, se atualizar dentro desse contexto? Chega a dar medo, né? Quem mexe um pouquinho com inteligência artificial... É assustador. É assustador o que a gente pode fazer. Eu enxergo a inteligência artificial como de 2 formas. Primeiro, um fator competitivo estratégico e outro, uma baita ameaça para o setor. Então, o fator competitivo estratégico, a gente consegue ser muito mais eficiente em um monte de coisa.
né? Hoje a gente precisava corrigir um material de marketing, né? Em português mesmo. E a pessoa que geralmente faz isso daí, ela estava super ocupada. O menino do marketing falou, não, relaxa. A minha estagiária vai cuidar disso daí, né? A IA vai fazer isso daí. E realmente, com perfeição, já pensou da correção, tudo certo. E muito mais rápido do que um ser humano faria isso, né? O próprio desenvolvimento de vídeos, desenvolvimento de, enfim, um monte de coisa. Então, usar a IA como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de análise de dados, prever as coisas baseadas nas coisas do passado, é muito importante, senão você vai ficar para trás. A operação começa a ficar um pouco cara se você... Vai ficar um pouco cara se você não entrar nesse meio, se você não tiver isso como um fator competitivo no seu negócio. E como ameaça, o inglês, ele sempre foi uma ferramenta fundamental e necessária de comunicação global. Hoje, ele não é mais uma ferramenta. Se a gente entrar num Alibaba da vida, a gente tecla em português, o pessoal do outro lado recebe em inglês ou em mandarim, não sei. Talvez em hindi. Se estiver na Índia, vai saber de onde essa pessoa também tá. Responde na língua nativa e a gente recebe aqui em português. Existem sistemas de tradução simultânea. Então, no sentido de ferramenta, o inglês talvez ele não seja, mas no futuro, ele ainda é, mas no futuro, tão necessário como ele é hoje. Mas no sentido cultural, no sentido de autoconhecimento, no sentido de poder viajar e... Autonomia, né? De ter autonomia de falar. Né, numa reunião de negócios, daqui a pouco as pessoas vão ser avaliadas do tipo, tá usando IA, não, esse cara que fala inglês. Então ele tem um nível cultural, ele tem um nível educacional maior, e etc. E no fundo, eu penso assim, a gente vai talvez sofrer um momento de transição, onde vai ter uma galera toda que vai apostar nessa ideia, não precisa mais, eu não vou fazer tudo com IA, quero fazer curso com IA, e etc. Mas eu percebo que cada vez mais que a IA entrar, a necessidade de relação humana vai aumentar. Então, aquilo que hoje é uma aula normal, talvez se torne uma aula, mas também se torne um momento especial no dia da pessoa que vai estar se relacionando com outros seres humanos, se relacionando com outro professor. E aí, por incrível que pareça, eu acho que isso vai fazer muito bem para o nosso mercado. A IA vai fazer muito bem para o nosso mercado, porque a gente vai conseguir valorizar uma coisa que desde hoje a gente valoriza muito, que é toda a parte humana, toda a parte de relacionamento, a nossa própria metodologia oferece. E foi um pouco o que aconteceu após a pandemia, né? Que aquele boom de digital, de live, de curso online, a hora que acabou, o povo tava louco para voltar a ter contato com gente. Exatamente. O ser humano precisa de gente, né? É da natureza humana ter contato. Exatamente. Ter relacionamento, mas interagir. Que a IA tá aí, a gente não pode ficar parado. Sim. Então, se vai existir um mercado que vai apostar e gostar disso, então vão mudar. Também, né? Também, muito bom. E falando em inovação, tem novidades? Tem algo vindo aí? Tem novidades muito legais acontecendo e que se tem como alicerce muito também inteligência artificial. Mas assim, então entendendo que o mercado futuro está mudando, que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente precisa testar novas oportunidades, testar novos canais e buscar novos meios de fazer o que a gente tanto sonha acontecer. Então, a gente está pondo no mercado agora, é super novo isso, é uma empresa nova, que se chama B.Live. B.Live, que significa believe, acreditar, crença, enfim. E tem a ver com a nossa crença inabalável de que a gente vai fazer acontecer. E a Believe, ela é uma startup, ela é uma edtech, e ela é a primeira plataforma educacional de benefício corporativo bilíngue do Brasil, onde o funcionário, o colaborador, o beneficiado, ele pode estudar inglês de graça e ainda estender isso para a família. A empresa vai fazer uma assinatura. Inclusive, eu vou visitar o teu grupo empresarial muito em breve para a gente conversar sobre isso e vai poder estender educação. Que legal. Então, a gente percebe que 47% da população afirma que quer estudar inglês, que quer aprender inglês, mas não tem condições, seja por tempo, seja por recursos financeiros, etc. Então, a gente quer democratizar isso daí também. E a nossa meta é ter 1 milhão de alunos. Uau! É uma meta muito ousada, é muito ousada. Mas a gente acredita que tem mercado para isso e a gente vai correr atrás disso. Com certeza. Parabéns, viu? Que visão, né? Muito diferenciado.
E, Siddhartha, questão da franquia, conta pra gente um pouco. Você puxou esse movimento, você trouxe nessa visão para dentro da Washington, né, rompendo o modelo tradicional. Hoje a unidade de Arapongas é a única que é unidade própria. Correto. Aí as outras todas são franquias. Desafios de franquia, por que franquia? O que foi aí a visão? Então, no primeiro momento, quando a gente começou a licenciar, então a gente oferecia um material didático, era um sistema de licença, onde a gente permitia o uso do material e da nossa marca. Uhum. E ao longo do tempo, a gente foi entendendo que para esse nosso parceiro performar e consumir o material com a nossa renda, a gente precisava ajudar ele com propaganda, precisava ajudar ele a administrar melhor, precisava ajudar ele com toque comercial. Uhum. Então chegou um momento do negócio que eu olhei para ele e falei, poxa, ou a gente dá um passo à frente, bate no peito e fala, somos franquia, ou a gente dá um passo atrás e levanta, a gente vai ser licenciado e não vai oferecer tudo aquilo lá. Uhum. Começou Mas já estava dando suporte, já estava fazendo isso. Começando a dar suporte, exatamente, começando a manualizar coisas, mas tudo isso implica em custo, implica em mais gente, implica em um monte de coisa que o sistema de licenciamento não estava conseguindo bancar. E a gente optou pelo caminho do franchise, por ter uma estrutura sólida, por ter uma lei que rege isso daí, então as relações das partes ficam muito bem protegidas, né? E por entender que se a gente quisesse ter uma projeção nacional, a gente precisaria estar com o selinho lá de ABF, de Associação Brasileira de Franchise, para poder fazer acontecer. Então a gente tomou essa decisão em 2016, também, na ocasião, ainda sem dinheiro. Então, alguém se conecta, gente. Tem gente que espera ter dinheiro para fazer, né? Não, vai lá e faz que o dinheiro vem. Vamos lá que o dinheiro vem. E a gente correu muito atrás, a gente estudou muito de novo. Eu sou meio estudiosão, eu gosto das coisas. E fizemos dentro de casa mesmo todo esse trabalho, só demorou, né? E daí, em 2019, acho que a gente pôde bater no peito e falar que somos franquia. Mandamos toda a papelada lá para a BF também, fomos aprovados, legal, etc. E desde então, todos os anos, a gente ganha um selo de excelência de franchising. E apenas 1% das franqueadoras do país tem esse selo. Então é um negócio bem legal, é um mérito bacana. E ganhou esse ano, já foi premiado, né? Esse ano recentemente. Já foi premiado novamente. Muito feliz, é uma honra de parte, né? E sem medo hoje, não é me gabando nada, mas eu posso realmente afirmar que o Washington é uma das melhores franqueadoras do país. O próprio fato de poder estar na BF nos permite ter contato com outros franqueadores, contato com outras redes, conhecer referências, né? E eu sempre tive um pouco da síndrome de, nossa, eu tô errando, eu não sei fazer, eu preciso dar mais suporte, tudo mais. Mas conhecendo, né, o mundo lá fora, a gente realmente consegue entender hoje que a gente está muito bem posicionado. Tá devendo nada para ninguém, tá fazendo certinho. É isso aí. Que legal. E quais são os maiores desafios para quem está franqueando e para quem é o franqueado, dentro desse contexto, né, tanto a Washington quanto o franqueado? Quais são os desafios ali que você vê? Eu acho que sempre, eu diria que isso até é o grande desafio do franchising como um todo, né? É vender, né? O segredo está na venda, né? A gente precisa vender. Só que nem todo mundo é vendedor, principalmente num sistema de franchise como o nosso, que acaba puxando gente mais... É o professor pedagógico, que tem uma visão mais lúdica, né? Que gosta de vender, mas no sentido de conversar. Não tem agressividade comercial. Agressividade comercial, né? E é até interessante que quando o franqueado ele tem um viés um pouco mais agressivo comercialmente, é como se fosse uma balança. Então, quando começa a crescer mais, começa a pegar na entrega. Então, a gente precisa correr. E daí, quando do outro lado, uma pessoa extremamente pedagógica, o pedagógico flui, a rematrícula é maravilhosa. Podia vender mais. Então, essa é a balança. Esse é o nosso sistema, esse trabalho. E enquanto franqueadora, eu acho que nós somos também uma escola de educação. Seja uma franqueadora que venda outros produtos, franqueadora de açaí, né? A franqueadora é uma escola. Ela tem que ensinar, mentorar e doutrinar todos os franqueados. Não é diferente dentro da empresa, né? Treinamento diário, né? Isso, exato. Perfeito, muito bom. Esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Todo dia.
Gente, bom demais, né? Conhecer a história, um legado, milhares de vidas impactadas. Eu falo assim, gente, aprender inglês, saber inglês. Eu falo, meu inglês é um nota 8, que eu não fui até o final, onde eu deveria ter ido. Mas muito do que eu vivo, do que eu vivi, das oportunidades que eu tive, foi porque eu tinha inglês, né? Morei um ano fora do país, tranquilamente. Não passei perrengue, desenrolei, né? As perrengues de alfândega, tranquilos, a gente resolve. Por quê? Porque não tem como nem ligar celular lá dentro. Você tem que ter capacidade de se desenrolar, né? Você vai para uma mesa de negociação, uma conversa, uma feira, não tem como. Peraí que eu vou traduzir. Cara, é outro fluxo, né? E até essa experiência do inglês, será que precisa ou não precisa? Tive uma experiência com um colega lá da mentoria do Flávio, do Caio Joel, que ele postou, ele estava numa reunião de negócios com americanos, e ele no Brasil, aí ele escreveu embaixo assim, nossa, que falta tá fazendo o inglês aqui, porque eu não tô entendendo nada do que eles estão falando. E a conversa fluindo ali no Zoom e o cara, tipo assim, nada. Ou seja, quantas oportunidades será que ele perdeu por não estar entendendo o que está rolando ali, né? É comum a gente ir para Disney, por exemplo, você vê um monte de brasileiros, famílias, etc. O pessoal não fala se vira. Dá um jeito. Porque turista, né, é cliente. Exatamente. O pessoal ajuda também. Ajuda, né? Só que o tanto de coisa que deixa de aproveitar e de absorver na viagem é gigante. Não é? Cada brinquedo que você entra lá na Disney é uma experiência diferente. Alguém falando uma coisa, contando a história, contextualizando para você entrar imerso na magia. Perde isso. Não tem como. Perde. Sem contar, se quiser fazer compra também. As negociações são outras, né? São outras, exatamente. Muito bom, muito bom. Siddhartha, o tempo voa, né? O tempo não passa. O tempo voa, mas foi um prazer imenso te receber. Agradeço aqui o teu tempo, a disponibilidade. Ter trazido, né, um pouco do legado da história. Do nosso museu, do nosso acervo. Sensacional. E, gente, o inglês tá aí, né? A gente precisa, não é de hoje e não vai acabar, mesmo com o IA, com toda a tecnologia. É algo para a vida, é algo que faz facilitar muitas coisas, negociações, principalmente para quem é empresário. A gente sabe que pode até ter ajudas, mas substituir, eu acho que jamais. Então, muito obrigada pelo teu tempo, a disponibilidade. Um prazer ter você aqui. Valeu, muito obrigado, gente. Cada.